Olá! Nessa segunda aula de transtornos menstruais, que é a segunda parte do assunto transtornos menstruais, a gente vai falar basicamente sobre uma patologia campeã das provas de concursos médicos, que é a famosa síndrome dos ovários policísticos. Confesso para vocês que é um assunto muito legal, um assunto muito bacana que a gente tem para debater junto com vocês e que cai muito nas provas de concursos médicos. Apesar de ser um assunto um pouquinho mais endocrinológico, digamos assim, vocês vão ver que quando a gente entende bem, quando a gente realmente aprende o que significa cada um dos passos, a gente realmente consegue entender, digerir bem esse assunto e no final dizer, realmente, agora eu aprendi. Então, galera, com essa aula de ovário policístico, a minha proposta venha entender o que realmente você precisa saber, tudo o que você precisa saber. Tem 1 milhão de informações sobre essa síndrome, mas eu reuni só aquilo que você, como médico generalista, precisa saber para atender a sua paciente e, principalmente, para acertar a cruzinha ali, ó, na hora de você fazer a questão da prova. Esse é o nosso objetivo. Beleza? Venham comigo, então. Vamos lá, gente. Olha só. Quando a gente fala sobre a síndrome dos ovários policísticos, a gente vai falar sobre uma síndrome que ainda é chamada, em algumas instituições, de síndrome de Stein-Leventhal. O que é a síndrome de Stein-Leventhal? Ela leva o nome desses dois pesquisadores que descobriram a síndrome, que é o Stein e o Leventhal, porque, na verdade, eles foram os primeiros que descobriram aí essa doença, essa patologia. Mas, na verdade, o que ela é? Ela é uma disfunção hormonal que cursa com anovulação crônica. A paciente tem algum tipo de disfunção hormonal que vai levar a um quadro anovulatório crônico. De todas as patologias ginecoendócrinas, ela é a mais comum, ela é a mais frequente. E ela é também a causa mais comum de hirsutismo em mulheres. Então, quando a gente fala em excesso de pelos, a gente tem aí a síndrome dos ovários policísticos como a principal causa de hirsutismo no sexo feminino. Para poder explicar para vocês exatamente a fisiopatologia dessa síndrome, eu quero revisar um pouquinho alguns conceitos básicos, alguns pontos básicos do ciclo menstrual fisiológico. Jader, mas por que isso? Cara, não tem como você entender ovário policístico se você não estudar o ciclo menstrual. Se você não sabe a base do ciclo menstrual, você não vai conseguir entender o ovário policístico. Então, deixa só eu dar uma pincelada nas coisas bem básicas para você entender, então, a patologia. Olha que legal. Lembra que o ciclo menstrual ele tem um padrão de 28 dias? Todo mundo lembra disso. E a gente vai dividir, então, a primeira fase, que vai do primeiro dia até o 14º dia, que a gente chama de fase proliferativa ou fase folicular, e a segunda fase, que vai do 14º até o 28º, que é chamada fase secretora, ou ainda fase lútea, certo? Bom, sempre que a gente começa a falar sobre o ciclo menstrual, a gente começa falando sobre o FSH. Para que o ciclo menstrual ele seja fisiológico, para que aconteça tudo de uma forma adequada, ela tem que começar o ciclo com o FSH alto. E é o que acontece. Ó, ela começa o ciclo menstrual com o FSH alto, em níveis altos. Esse FSH recruta folículos, esses folículos crescem e começam a produzir quantidades crescentes de estradiol. Lembra que o estradiol é o estrogênio ovariano? Começa a subir aqui ó, na primeira fase do ciclo menstrual. Lembra que o estradiol faz um feedback, que é um retrocontrole negativo com o FSH. Portanto, quanto mais estradiol a gente tem, menos FSH a hipófise libera. E o que acontece é que o estradiol tem um feedback, que é o retrocontrole, positivo com o LH. Portanto, quanto mais estradiol os folículos produzem, mais LH a hipófise libera. No final da fase proliferativa, a gente vai ter um pico de estradiol. E esse pico de estradiol vai deflagrar o pico de LH. O pico de LH é fundamental, é imprescindível para que a paciente ovule, para que ela consiga ovular.
Cara, não tem como ovular se não tiver pico de LH. E não tem como ter pico de LH se ela não começa, então, o ciclo menstrual com o FSH alto. Porque é ele que vai fazer ela ter o pico de estradiol, e o pico de estradiol é o que leva ao pico de LH. Aí ela ovula, no 14º dia ela ovula. Aquele folículo, aquelas células foliculares que ficaram no ovário vão ser chamadas agora de corpo lúteo, e o corpo lúteo segue a produção de estradiol, mas ele também é capaz de produzir a progesterona. Então, lembra que a progesterona ela vem em níveis praticamente indetectáveis durante a fase proliferativa, mas depois que ela ovula, começa a subir os níveis de progesterona. Ele tem um tempo de sobrevida de 14 dias ali na superfície do ovário, o corpo lúteo, e não acontecendo fecundação, esse corpo lúteo ele acaba sofrendo uma luteólise, ele desintegra e começa a cair a produção de estrogênio e de progesterona. Caindo a produção de estrogênio, já começa a subir o FSH para recrutar folículos para o ciclo subsequente. Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente pincelar aquela fisiologia básica. Lembra que no folículo ovariano existem duas camadas de células. Uma camada mais próxima do gameta, do oócito, que a gente vai chamar de células da granulosa, e uma camada mais externa, mais de fora, que a gente vai chamar de células da teca. O que acontece? As células da teca, elas têm receptores para o LH, que é o hormônio luteinizante. O LH, ele pega o colesterol da dieta da paciente e transforma em androstenediona e testosterona, que são os androgênios ovarianos. Esses dois hormônios, androstenediona e testosterona, vão passar por difusão para as células da granulosa, que tem receptores para FSH. Lembra disso? O FSH ele vai agir sobre as células da granulosa, produzindo a enzima aromatase, e a aromatase é a enzima que converte esses androgênios, androstenediona e testosterona, em estradiol. Essa é a teoria ou mecanismo de duas células, duas gonadotrofinas. Por que duas células? Porque é teca e granulosa. Por que duas gonadotrofinas? Porque é LH e FSH. Esse é o mecanismo da esteroidogênese ovariana, da produção, então, aí do estradiol. O que acontece? A gente sabe que aquele excesso de androgênios que não vão ser transformados em estradiol vão para a periferia do organismo e vão ser convertidos em estrona, que é o estrogênio periférico. Lembra, estradiol é o estrogênio ovariano, estrona é o estrogênio periférico. Especialmente na gordura, tem muita aromatase também. E a gordura ela converte esses androgênios em estrona, que é então o estrogênio periférico. Beleza, Jader, tranquilo, entendi até aqui. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora, olha só. A síndrome dos ovários policísticos, na verdade, ela é um ciclo, certo? A gente não tem um começo, um meio e um fim. Então, a gente tem que pegar uma parte desse ciclo, que na verdade é um ciclo vicioso, e a partir daí, a gente explica para vocês a fisiopatologia da síndrome. O que eu geralmente gosto de fazer? Eu gosto muito de pegar sempre a parte da obesidade, começar pela obesidade. Por quê? É uma característica de 60% a 70% das pacientes que têm ovário policístico são pacientes que têm obesidade ou sobrepeso. E o que acontece é que, se você for por esse lado da obesidade, você consegue entender toda a fisiopatologia da síndrome. Olha como fica didático e como fica mais fácil de você entender. Pensa comigo, de todo esse produto, de toda essa produção aqui de esteroides sexuais, o que é que a paciente que é obesa tem de diferente? Bom, se ela é obesa, ela tem mais tecido adiposo. Tecido adiposo converte androgênios em estrona. E, de fato, mulheres que são obesas, elas produzem muito mais estrona do que as mulheres que são magras. Porque tem mais gordura, então tem mais aromatização periférica, tem mais produção de estrona. Certo? Certo. Tranquilo. Beleza até aqui. Estrona é um tipo de estrogênio. Concordam comigo? Sim.
Estrogênio, vocês vão lembrar lá da aula de fisiologia menstrual, ele tem um feedback que é negativo com o FSH, certo? Portanto, quanto mais estrogênio, menos FSH. E ele tem um feedback que é positivo com o LH. Portanto, quanto mais estrogênio, mais LH. Se a nossa paciente que está produzindo mais estrona porque ela é obesa, ela vai ter muito mais, então, aromatização periférica, mais estrona. Esse excesso de estrona, esse excesso de estrogênios que estão sendo produzidos por aromatização periférica, eles vão fazer um feedback negativo com o FSH. Aquela alça de feedback do estrogênio com o FSH, ela vai ficar muito mais intensa, ela vai ficar muito mais realçada. Por quê? Porque a gente tem mais estrogênio às custas de estrona. Então, consequentemente, os níveis de FSH vão diminuir. Porque quanto mais estrogênio, menos FSH, feedback negativo. Se tem muito estrogênio às custas de muita estrona que está sendo produzida pela gordura, menos FSH a hipófise libera. Ah, entendi. Ok, então quer dizer que a hipófise dessa paciente vai começar a produzir níveis mais baixinhos de FSH. Exatamente. Mas como é que é o feedback do estrogênio com o LH? É positivo. Então, se ela tem mais estrogênio às custas de estrona, a hipófise vai liberar mais LH. A alça de feedback, ela vai ficar maior. Portanto, mais LH a hipófise dessa paciente libera. Jader, mas o que isso vai acarretar? Olha só a lógica da coisa. Se você tem, então, uma paciente que está produzindo mais LH do que o normal, a gente vai ter, então, o LH, lembra que ele converte o colesterol em androgênios, androstenediona e testosterona, certo? Certo. Se está bombando a LH na circulação dessa paciente, o que vai acontecer? Mais conversão de colesterol em androgênios. Então, a célula da teca dessa paciente começa a produzir mais androgênio do que o normal, mais hormônio masculino. Ok, Jader, não tem problema, porque esse hormônio masculino vai passar por difusão para a célula da granulosa, e na granulosa ele vai ser convertido em hormônio feminino, em estradiol. O que acontece? A hipófise está mandando menos FSH. Porque está cheio de estrona, então, feedback negativo com o FSH, o que vai acontecer? Começa a liberar menos FSH. E essa quantidade mais baixa de FSH produz menos aromatase, menos capacidade de converter androgênios em estradiol. Então, cara, olha só, ela produz mais hormônio masculino, mais androgênios, aqui nas células da teca, que não conseguem ser aromatizados em hormônios femininos, em estradiol. Então, essa paciente, ela começa a bombar hormônio masculino na circulação dessa paciente. O ovário dela começa a largar um monte de testosterona e um monte de androstenediona. Porque esse excesso de hormônio masculino que foi produzido pela teca, às custas de um excesso de LH, não consegue ser convertido em estradiol porque tem pouco FSH. Jader, mas aí então... Bom, ela não vai ficar com manifestação desse excesso de androgênios, por quê? Porque, na verdade, vai ser convertido em estrona. Na verdade, muitos desses androgênios vão ser convertidos em estrona. Mas muitos vão sim fazer manifestações sistêmicas. Por isso que a paciente vai começar a ter manifestações de hirsutismo, de excesso de pelos, de acne, que são características do excesso de hormônio masculino. É por isso, tudo tem um porquê. Mas, se for convertido em estrona, não é bom? Não, porque, na verdade, quanto mais estrona ela produz, mais realce do feedback positivo você vai ter com o LH. E mais realce do feedback negativo você vai ter com o FSH. Então, tudo isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais androgênio ela produz, mais estrona ela vai acabar produzindo também na gordura.
E essa estrona, na verdade, vai começar a fazer cada vez mais feedback com o LH e o FSH, e tudo se torna um ciclo vicioso. Essa é a origem, então, o gatilho para você entender o ovário policístico. Ficou claro, gente? Beleza? Jader, eu entendi, mas então como é que vai ficar o ciclo menstrual dessa paciente? Pensa comigo, olha só. Então, o que a gente tem? A gente tem níveis de FSH baixos. Lembra, a estrona está fazendo feedback negativo com o FSH. Então, os níveis de FSH dessa paciente vão ser bem baixinhos. Os níveis de LH dessa paciente vão ser sempre altos, porque faz feedback positivo da estrona com o LH, os níveis de LH sempre altos. E os níveis de estrogênio também são altos, mas são altos não às custas de estradiol, são altos às custas de estrona, certo? Beleza. Olha que interessante. Para que uma paciente tenha um ciclo menstrual normal, ela tem que começar o ciclo com o FSH alto. Por quê? Porque é o FSH alto que garante o pico de estradiol no final da fase proliferativa, que por sua vez é o que garante o pico de LH, que é o que ela precisa ter para ovular. Cara, se ela já começa o ciclo com o FSH baixo, olha aqui, baixinho o FSH, ela já não consegue recrutar folículos. Esses folículos acabam tendo um crescimento muito débil, muito baixo, muito pequeno. Eles crescem um pouco, porque tem FSH. Apesar de ser baixinho, o FSH ele faz crescer um pouquinho desses folículos. Mas é um crescimento muito pobre, é um crescimento realmente muito débil. E aí, se o FSH já começa baixo, nem com banda de música ela vai fazer pico de estradiol no final da fase proliferativa. Consequentemente, não tem pico de LH bem no meio do ciclo. Ah, Jader, mas o LH está alto, ó, está sempre alto. Mas eu pergunto para vocês, basta o LH ser alto para ovular? Claro que não. Você pode ter níveis estratosféricos de LH, que se eles forem sempre constantes, ela não ovula. Para ovular, você tem que ter o pico de LH bem aqui no meio. Se não tem pico de LH, cara, esquece, forget it, não ovula. Então, essa paciente, ela não tem pico de LH. Se ela não tem pico de LH, ela não tem ovulação. Se ela não tem ovulação, ela nunca vai formar corpo lúteo. Então, ela não tem fase secretora do ciclo menstrual. Ela é uma fase inexistente no ciclo menstrual dessa paciente. Por quê? Não tem corpo lúteo, e se não tem corpo lúteo, ela não tem como ter fase secretora. Consequentemente, qual é o hormônio que ela não produz? Sob hipótese alguma? Progesterona, exatamente. Então, se ela não forma nunca o corpo lúteo, ela não produz nunca progesterona. Ela fica eternamente em fase proliferativa do ciclo menstrual e ela nunca tem, então, essa estabilização endometrial que acontece pela ação progestacional. Ela nunca vai conseguir fazer o endométrio dela ficar estável. Certo? Porque essa paciente não produz progesterona. Beleza, Jader, eu entendi. Mas me diz uma coisa. E esses folículos aqui que começaram a crescer de uma forma meio débil, de uma forma meio pobre, eles crescem. Muito pouco, mas eles crescem. Se eles não ovulam, esses folículos, o que acontece com eles, então? Eles cresceram ali um pouquinho, se organizaram ali, mas eu não tenho um folículo dominante e eu não tenho ovulação. O que acontece com eles? Cara, eles vão ficar presos, completamente enclausurados ali na superfície do ovário. E aí, quando a gente for fazer o ultrassom nessa paciente, a gente vai ver que, olha só, está cheio de folículo dentro do ovário dessa paciente, em fila indiana ali, ó, um do lado do outro, enfileirado e completamente enclausurado dentro do ovário, preso ali dentro, porque não ovulou. Puxa, mas então quer dizer que, por isso que se chama síndrome dos ovários policísticos? Cara, é exatamente por isso. Quando o Stein e o Leventhal viram isso aqui pela primeira vez,
Eles olharam esse ovário e disseram assim, ó, poxa, tá cheio de cisto nesse ovário. Olha só, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então tá cheio de cisto aqui nesse ovário, por isso que se chamou de síndrome dos ovários policísticos, porque são muitos cistos. Presta atenção, na verdade são cistos mesmo? O que é cisto? Cisto, a definição de cisto é uma coleção de material seroso. O que ela tem, na verdade, são folículos não ovulados. São folículos presos ali dentro do ovário. Como ela está anovulatória, ela não ovula. Então, esses folículos eles estão presos ali e eles não ovularam. Então, o correto mesmo seria não chamar de síndrome dos ovários policísticos. Tem até um grupo de estudiosos agora que está querendo mudar o nome da síndrome. Porque, teoricamente, síndrome dos ovários policísticos é um nome incorreto. Porque não é cisto aquilo ali. Aquilo ali que você está vendo não é cisto. Aquilo que você está vendo é folículo não roto. Então, eles estão querendo mudar para síndrome dos folículos não rotos. Mas, na verdade, é aquela velha história, né? Sempre se chamou de síndrome dos ovários policísticos, todo mundo entende que não são cistos, literalmente cistos, mas, como sempre se chamou assim, acredito que vão manter, acredito que a comunidade científica vai manter esse nome, né? Síndrome dos ovários policísticos. Mas é importante você saber que realmente não são cistos, na verdade são folículos não rotos, não ovulados, que vão ficar presos ali, ó, um do lado do outro, na superfície do ovário. Fechou? Beleza? Muito bem, Jader, eu entendi. Tudo certo até aqui. Mas me conta como é que vai ficar o endométrio dessa paciente, então. O endométrio ele precisa ter 14 dias de estrogênio para proliferar, então ele prolifera, 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 e depois ele tem que ter 14 dias de progesterona para se tornar secretor, para produzir aqueles mucopolissacarídeos e receber o ovo fecundado. E lembra que a progesterona, ela bloqueia o receptor do estrogênio, então ela impede o efeito proliferativo do estrogênio. Paciente que tem ovário policístico, não tem, qual é o hormônio que ela não tem? Ela não tem progesterona. Se ela não tem progesterona, ela só tem ação do estrogênio no endométrio. Especificamente qual estrogênio? A estrona, não é nem o estradiol, porque ela produz muito pouco estradiol. O que ela produz mesmo é estrona, que é estrogênio periférico. Então, cara, ela vai ficar eternamente em fase proliferativa. O endométrio dela vai sofrer proliferação, vai sofrer mitose pela ação da estrona. E o que acontece é isso, ó. Ele vai lá e prolifera, 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 e aí então ele vai ficar totalmente proliferado, ele vai ficar alto, ele pode ficar hiperplásico, às vezes ele acaba sofrendo um processo de hiperplasia, de tanto estímulo estrogênico, às custas de estrona, e não tem a progesterona para proteger. Lembra que a progesterona, ela inibe o receptor do estrogênio, e ela protege contra o efeito proliferativo do estrogênio. É só lembrar, né? Progesterona protege, progesterona protege, ela vai proteger contra esse efeito proliferativo do estrogênio. Não tem progesterona, babaus, isso aqui vai crescer, 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 e esse endométrio vai ficar alto. E realmente, quando essa paciente menstruar, ela menstrua, na verdade, não é uma menstruação propriamente dita. Qual é o conceito de menstruação? Menstruação é aquele sangramento que ocorre porque não houve fecundação. Essa paciente ela não tem um ciclo fisiológico. O que ela tem, na verdade, é um ciclo patológico. Então, vai chegar um momento em que essa extremidade apical aqui do endométrio, ele vai sofrer uma isquemia. Lembra que tem aquelas arteríolas espiraladas do endométrio que nutrem o endométrio. Se ele está muito alto, elas não vão conseguir mais nutrir essa parte de cima aqui, e aí, então, essa área vai começar a ficar isquêmica e vai sangrar. E quando ela sangra, tem tudo isso aqui para ser eliminado, ó, esse endométrio gigante aqui que ela formou. Então, quando ela sangrar, ela pode ter sangramentos com fluxo muito intenso e com duração prolongada. É isso que vai acontecer com a nossa paciente. Jader, mas me diz uma coisa, a obesidade ainda pode mexer com mais alguma outra coisa aqui, ainda dentro da fisiopatologia? Olha que interessante. A gente sabe que as pacientes que são obesas, elas costumam ter uma maior resistência à insulina, certo? Bom, se tem mais resistência à insulina pela própria obesidade, o que vai acontecer? Se tem resistência à insulina, o que o pâncreas faz? Começa a produzir mais insulina.
Porque se ela não está tendo a sua ação adequada, o que o pâncreas vai entender? Bom, eu preciso começar a produzir mais insulina. E a paciente vai ficar hiperinsulinêmica. Então, a paciente com ovário policístico, ela costuma ter hiperinsulinemia. E olha só que loucura. A hiperinsulinemia, que é o excesso de insulina, a molécula da insulina, ela acaba tendo uma ação muito sinérgica com a molécula do LH na célula da teca. Epa, peraí, como assim? Que história é essa? Como assim ação sinérgica? Presta atenção, olha aqui. Lembra que o LH, ele age sobre as células da teca, estimulando a conversão do colesterol em androgênios. Basicamente, androstenediona e testosterona. Quando a paciente tem hiperinsulinemia, ela tem excesso de insulina. A insulina, ela vai agir lá nas células da teca e ela potencializa, olha só, o excesso de insulina, ela potencializa a ação do LH na célula da teca. É como se ela fizesse uma sensibilização do receptor do LH na célula da teca. Se o receptor está lá, recebendo o LH, no momento que tem bastante insulina, a insulina ela sensibiliza mais ainda os receptores de LH. Se ela sensibiliza mais ainda os receptores de LH, o que vai acontecer? O LH vai agir mais, vai conseguir agir com uma intensidade maior ainda nas células da teca e vai começar a produzir mais androgênios ainda. Então, não bastasse toda a fisiopatologia da síndrome, ainda o excesso de insulina também faz com que ela produza mais hormônio masculino, mais androgênios. E a outra coisa que eu quero que vocês não esqueçam também, porque cai nas provas de vocês, vamos lá, gente, vamos aprofundar, olha só, é também a ação que a gente tem aí do excesso de androgênios na SHBG, que tem caído nas provas de vocês. Puxa, o que é SHBG, Jader? SHBG é aquela proteína produzida pelo fígado que ela é carreadora dos esteroides sexuais. Vem do inglês, né? Steroid Hormone Binding Globulin. É a globulina que carrega os esteroides sexuais. Basicamente, essa proteína que é produzida pelo fígado, ela se liga na testosterona. E o que acontece? Quando essa proteína está ligada na testosterona, está acoplada com a molécula de testosterona, ela deixa a molécula de testosterona inativa. A que tem atividade, o androgênio que é biologicamente ativo, é a testosterona livre, não aquela que está ligada na SHBG. Fisiologia básica. Então, olha só, a SHBG é a proteína hepática que carrega os esteroides sexuais. Ela se liga na testosterona. Quando a testosterona está grudadinha ali nessa proteína, ela não vai ter atividade. Quando a testosterona está livre, ela vai ser ativa. Ela vai agir no folículo piloso e vai dar o pelo. Ela vai lá e vai fazer a acne. Ela vai fazer aquelas manifestações do excesso de hormônio masculino. Olha que interessante, se sabe que as pacientes que têm ovário policístico, elas têm uma diminuição da SHBG. O fígado produz menos SHBG. E se o fígado produz menos SHBG, menos dessa globulina carreadora, o que vai acontecer? Libera muito mais testosterona para ficar livre. Então, a gente tem muito mais moléculazinha aqui, ó, de testosterona livre. Por quê? Porque se tem pouca proteína carreadora, mais testosterona livre. Mais testosterona livre, mais androgênios biologicamente ativos. Então, tudo acaba culminando para que ela seja hiperandrogênica. O ovário dela está produzindo mais hormônio masculino do que o normal, quantidades muitas vezes 10 vezes maior do que o que se consideraria normal para o sexo feminino. Além disso, a hiperinsulinemia está agindo sinergicamente com o LH na célula da teca e faz com que o ovário produza mais androgênio ainda. E, para completar tudo, a SHBG vai estar diminuída. Se diminui a SHBG, aumenta a testosterona livre. E tudo culmina para que essa paciente realmente seja hiperandrogênica. Entendido?
Gente, isso tem que saber. Tem muita prova que cobra esses detalhes. Eles querem que vocês saibam se a SHBG está aumentada ou se ela está diminuída. Lembra que ela está diminuída porque vai liberar mais testosterona livre e dessa forma a paciente vai ficar mais ainda hiperandrogênica. Tudo culmina para que ela realmente seja hiperandrogênica. Fechou? Beleza! Bom, mas, Jader, tudo bem, eu entendi que tudo isso é um ciclo vicioso. Mas qual é a real causa da síndrome dos ovários policísticos? O que gera o ovário policístico? Na verdade, vocês sabem que tem várias teorias, né? O ovário policístico é que nem endometriose. Endometriose tem várias teorias, menstruação retrógrada, metaplasia celômica, ovário policístico também. Na verdade, até um tempo atrás, se acreditava que a causa da síndrome dos ovários policísticos era a obesidade. Não, é porque a paciente engordou, ela realmente está obesa, a obesidade vai fazer um excesso de aromatização periférica, e isso leva a um excesso de estrona. Esse excesso de estrona faz feedback negativo com o FSH e positivo com o LH. E, além disso, ela tem resistência à insulina. Então, com certeza, a causa é obesidade. Mas aí vem aquela velha pergunta, mas por que mulheres magras também têm ovário policístico? É a minoria. Realmente, a maioria das mulheres que têm ovário policísticos tem sobrepeso e obesidade. A minoria é magra. Mas tem paciente magra que tem SOP, não tem? Lógico, claro que tem. Certamente vocês que estão assistindo devem saber que já conhecem alguma pessoa magra que tem ovário policístico, né? Então, sim, realmente, olha, eu tenho uma amiga que é magra que tem ovário policístico, eu tenho uma prima que é magra e que tem ovário policístico. Então, existe gente magra que tem ovário policístico. Mas também, por que muitas vezes só perder peso já resolve a síndrome dos ovários policísticos? Já é tratamento, perdeu peso, ela deixa de ter SOP. Então, será que a obesidade é a causa da síndrome? Não sabemos. Aí veio uma teoria de que a causa poderia ser uma adrenarca exacerbada. Quando ela está lá na puberdade, a adrenarca dela vai começar a bombar muito mais androgênios do que o que seria o normal. E esse excesso de androgênios vão fazer mais aromatização periférica, produz mais estrona, consequentemente feedback negativo com FSH e positivo com o LH. Então seria um problema que vem lá desde a adolescência. Se comprovou essa teoria? Não se comprovou. Ela é uma teoria, existe como teoria, mas ela não foi comprovada como verdadeira. Aí veio mais uma outra teoria dizendo que não, que o problema do ovário policístico é um defeito metabólico, que é um aumento de resistência à insulina. São mulheres que têm aumento de resistência à insulina, isso é um defeito metabólico, e por isso que ela vai ter aumento dos androgênios. Então a causa seria isso, seria um problema metabólico. E já tem até corrente dizendo que não, que o problema é uma hepatopatia, que a causa da SOP seria uma hepatopatia, em que algumas pessoas, não se sabe por qual motivo, produzem menos SHBG. E aí é que vai ser a origem de tudo. Galera, quando a gente não sabe, quando tem várias teorias, né, aquilo que eu sempre digo, é que nem endometriose, quando tem um monte de teoria, é porque a verdadeira causa é essa, né? A gente ainda não sabe. A real causa do ovário policístico, ninguém sabe. A gente sabe fazer todo o ciclo. Ali a gente consegue entender toda a fisiopatologia da síndrome. Agora, a real causa, o porquê que as pacientes têm ovário policístico, ninguém sabe. Não existe uma explicação do porquê que aquela pessoa tem ovário policístico. Não tem nenhum momento em que a gente diga, não, a causa com certeza é essa. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Qual vai ser a clínica da nossa paciente? Na verdade, como é que ela vai se apresentar para a gente? Então, assim, a gente vai suspeitar de ovário policístico quando a paciente tem queixa de amenorreia ou menstruações infrequentes. Presta atenção nisso aqui, olha só. É aquela paciente que vai chegar no seu consultório, é uma paciente de 15 anos, de 16, 18, 22 anos, e que chega dizendo que ela tem amenorreia. Ou então, ela diz que os ciclos eles estão infrequentes, que é a antiga oligomenorreia. Então, olha só, ela vai estar lá e vai dizer que os ciclos estão muito longos. Se os ciclos estão muito longos, você vai pensar na falta de ovulação.
A causa de ciclos infrequentes, de menstruações infrequentes, é a falta de ovulação. Então, se ela tem essa queixa de oligomenorreia, na verdade, você vai pensar realmente em ovário policístico como um dos diagnósticos. E se tiver amenorreia também, porque às vezes o ciclo fica tão longo que ela chega a fazer amenorreia. Que mais as pacientes vão ter? Elas podem ter também aí a queixa de hiperandrogenismo, e é muito comum, além da amenorreia, essa paciente vai se queixar de excesso de pelos, hirsutismo. Ela diz assim, puxa vida, olha doutor, eu estou preocupada porque eu estou tendo que me depilar muito, eu vejo que está surgindo muito pelo, um excesso de pelo, e realmente eu estou achando estranho, estou achando que tá demais isso aqui. Na verdade, o hirsutismo, vocês sabem qual é a diferença entre hirsutismo e hipertricose? Hirsutismo é o excesso de quantidade de pelos. Hipertricose é o excesso de comprimento de pelos. Tinha aquela hipertricose auricular, né, que é aquele pelão na orelha. Não, o hirsutismo é excesso na quantidade de pelos. É isso que essa paciente vai ter, uma quantidade de pelos maior. O excesso de hormônio masculino também pode dar acne, então pode ser uma das queixas, e quando for muito importante, a paciente vai ter alopécia androgênica. Ela pode, inclusive, perder cabelo por excesso de testosterona. Beleza, eu entendi. Mas aí, Jader, me diz uma coisa. Muitas pacientes vão chegar para mim depiladas. Ou, eu posso olhar uma paciente e dizer que eu acho que ela tem excesso de pelos. Assim como outro médico pode olhar e dizer, não, para mim isso aqui está normal para o sexo feminino. Isso é uma coisa meio subjetiva, não é? É uma coisa subjetiva. Então, galera, se criou uma escala que deve ter em todos os ambulatórios de ginecologia. Então, se recomenda que exista essa escala, que é chamada escala de Ferriman. E isso cai na sua prova. O que é a escala de Ferriman? É uma forma de você quantificar os pelos que a sua paciente tem. Você vai olhar várias regiões do corpo e vai quantificar o quanto que ela tem de pelo. Então, olha só, está aqui a escala. Ó, você vai ver várias regiões do corpo. Então, a gente olha braços, fossas cubitais, coxas, dorso, e você vai dar uma pontuação de 1 a 4 dessas regiões do corpo, de quanto que ela tem de pelo. Quanto que é considerado como hirsutismo? É considerado como hirsutismo quando a escala de Ferriman for acima de 8. Se for acima de 8, ela é hirsuta. Se for abaixo de 8, ela tem, então, uma quantidade de pelos normal. Certo? Então, isso tem que memorizar para a prova. Quanto que é o normal? O normal é até 8. Se for acima de 8, eles adoram colocar isso em enunciado de questão de prova. Ah, a escala de Ferriman deu 14. Cara, se deu 14, ela é hirsuta. Acima de 8 é hirsutismo. Ok? O que mais essas pacientes podem ter? Olha só, 60% a 70% das pacientes são obesas. Então, realmente é um achado que a gente vai ter na maioria das pacientes com ovário policístico. No ultrassom, a gente pode ter, então, esse achado de ovário totalmente policístico. A gente vê, então, aí os folículozinhos aqui no ovário, né, enfileirados, enclausurados ali dentro. Essa é a representação ultrassonográfica, então, de um ovário policístico. É necessário ter esse critério aqui? Não, não é necessário. Ele pode existir em algumas pacientes, mas tem paciente que tem ovário policístico que vai ter ultrassom normal. Então, ele não é imprescindível. Infertilidade vai acontecer, por quê? Porque se ela não ovula, ela não tem como engravidar. Então, elas fazem infertilidade por fator ovulatório. E olha que interessante, 30% das mulheres que têm ovário policístico, elas podem ter hiperprolactinemia. Não se sabe exatamente o porquê disso, mas 30% das mulheres que têm ovário policístico, elas vão ter em algum momento da sua vida um quadro de hiperprolactinemia. Podem ter galactorreia, inclusive com galactorreia bem expressiva, assim. Certo? Maravilha! Além disso, a paciente também tem hiperinsulinemia. É muito comum as pacientes que têm ovário policístico serem hiperinsulinêmicas. São todas que são hiperinsulinêmicas? Não, não são todas. Mas a maioria das pacientes que têm ovário policístico, elas vão ter excesso de insulina.
E existe uma manifestação dermatológica que é característica da hiperinsulinemia, que é a acantose nigricans. Lembram o que é isso? A acantose nigricans é uma hiperpigmentação em região de dobras do corpo. Então você vai ter, o nome já diz, né? Acantose, de cantos, nigricans, de hiperpigmentação. Então você vai ter aqui, ó, uma hiperpigmentação em região de dobra do pescoço, em axila, na virilha, a gente pode ter também. Deixa eu mostrar uma outra imagem aqui para vocês verem bem. Ó. Aqui, ó, uma hiperpigmentação na região da axila. Isso é a acantose nigricans, é uma manifestação dermatológica de hiperinsulinemia. E é muito comum em paciente que tem ovário policístico também. Galera, como é que se faz o diagnóstico de ovário policístico, então? Bom, tem todo esse conjunto de sinais e sintomas, mas objetivamente, o que eu posso fazer, então, para ter o diagnóstico de ovário policístico? Até o ano de 2003, o que a gente sabe que acontecia? Tinha que dosar o FSH e o LH, fazer uma relação matemática para ver se a relação LH-FSH era maior do que 2:1. Isso caiu por terra desde 2003. Então, se vocês ainda verem gente fazendo esse tipo de relação matemática, galera, isso não se faz mais, é uma coisa antiga mesmo. Desde 2003, foi feito um consenso em Roterdã, na Holanda, na cidade de Roterdã, na Holanda, em que se padronizou o diagnóstico de ovário policístico no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo que você for trabalhar, o diagnóstico é feito da seguinte forma. São 3 critérios. A paciente tem que ter 2 desses 3 critérios para a gente dizer que ela tem ovário policístico. Deixa eu te mostrar quais são eles. Olha só. O primeiro critério é o critério de menstruação. Se ela tem menstruações infrequentes, que é a oligomenorreia ou amenorreia, ela tem um dos 3 critérios. Então, é um critério clínico de anamnese, é você perguntar para ela. O segundo critério é o hiperandrogenismo. Esse hiperandrogenismo, ele pode ser clínico, que seria a escala de Ferriman acima de 8, ou laboratorial. Laboratorial é você dosar a testosterona total da paciente e essa testosterona está acima do valor de referência daquele laboratório, para o sexo feminino. Então, ele pode ser ou clínico ou laboratorial. Muitas vezes, se você olha a paciente e vê que o Ferriman é abaixo de 8, mas você acha que é ovário policístico, você pode pedir a dosagem de testosterona total para ver se ela não tem hiperandrogenismo laboratorialmente. E o terceiro critério vai ser o ultrassom. O ultrassom com ovário de aspecto multicístico. Na verdade, o critério ultrassonográfico é o médico que está fazendo o ultrassom, ele tem que contar, na verdade, os folículos e ele tem que ver o tamanho dos folículos. Se ela tem 12 ou mais folículos, medindo entre 2 e 9 milímetros de tamanho, essa paciente ela vai ter, então, diagnóstico de ovário policístico. Certo? Ou, então, um volume ovariano total acima de 10 centímetros cúbicos. Aí a gente tem o outro critério. Em um dos ovários basta. Então, um volume ovariano total acima de 10 centímetros cúbicos, ou, então, 12 ou mais folículos medindo entre 2 e 9 milímetros de tamanho. Esse é o critério ultrassonográfico de ovário policístico. Mas presta atenção, basta 2 dos 3 critérios. É muito comum em questão de prova, de concurso médico, eles colocarem assim, ó, a paciente lá que tem seus 18 anos, ela tem uma queixa de ciclos infrequentes, as menstruações vêm a cada 60 dias, e a escala de Ferriman, quando você examina ela, a escala de Ferriman dá 24. Cara, o que ela tem? Ela tem ciclos, menstruações infrequentes, então oligomenorreia, e ela tem hirsutismo. Portanto, preenche critério para hiperandrogenismo. Aí tem naquelas de 1, 2 e 3. É imprescindível fazer ultrassom transvaginal para fazer o diagnóstico de ovário policístico. Não, gente, ela não precisa do ultrassom. Se ela tem 2 desses 3 critérios, acabou. Ela fez o diagnóstico de ovário policístico, não precisa do ultrassom. Mesmo que o ultrassom seja normal, ela vai ser considerada como ovário policístico, porque ela tem que ter 2 dos 3 critérios.
Então essa história de que tem que fazer ultrassom está errado, não tem que fazer ultrassom. Ela, na verdade, o ultrassom, ele só vai ser indicado se ela não tem um dos outros dois critérios. Ela não tem a disfunção menstrual ou então ela não tem o hiperandrogenismo. Aí você pode fazer o ultrassom para fazer o diagnóstico. Mas se ela tem esses dois critérios primeiros, aí que seria a disfunção menstrual e mais a escala de Ferriman acima de 8, acabou, cara. Esquece do ultrassom. Isso é questão que é filé de prova. Cai um monte na sua prova isso. Não esquece. Se cair isso, o ultrassom é completamente dispensável. Fechou? Beleza! Muito bem! Diagnósticos diferenciais do ovário policístico. O que a gente tem? A hiperplasia adrenal congênita, claro. Lembra que a hiperplasia adrenal congênita é um tipo de distúrbio que produz muito hormônio masculino, muito mesmo. O diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita a gente faz através da dosagem de 17-hidroxiprogesterona. Mas o grande diagnóstico diferencial clínico é que ovário policístico não viriliza a genitália da paciente. Ela tem muito hormônio masculino, mas não é o suficiente para virilizar a genitália. Agora, na hiperplasia adrenal congênita, essa paciente tem muito mais androgênio do que a que tem ovário policístico. E essa quantidade é suficiente para virilizar a genitália dessa paciente. Síndrome de Cushing também é um dos diagnósticos diferenciais. Então, a gente vai fazer aí, o cortisol muitas vezes acaba sendo indicado, né? Então, na urina da paciente, e tumores de córtex da suprarrenal também a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com o DEA e o S-DEA, que é o dehidroepiandrosterona e o sulfato de dehidroepiandrosterona, que são aí androgênios da suprarrenal, que quando tem tumor do córtex da suprarrenal, a gente pode aí ter também aí uma manifestação que confunde com ovário policístico. Esses são os 3 principais diagnósticos diferenciais quando a gente tem uma paciente com ovário policístico. É muito difícil a gente precisar dosar todos esses hormônios aí para fazer diagnóstico diferencial. Mas é só naqueles casos em que a clínica realmente é uma clínica duvidosa. Certo? Não é necessário você fazer em todo mundo esse perfil todo hormonal. Beleza, entendido. Como é que trata o ovário policístico? Gente, primeira coisa, a paciente tem sobrepeso e obesidade? Dieta e exercício físico. Isso é tratamento médico. Muitas vezes as pessoas esquecem que dieta e exercício físico é tratamento médico. Claro que é, lógico que é. Se ela perder 5 a 7% do peso, ela já pode restabelecer a função ovulatória. Então, dieta e exercício físico tem que ser estimulado e é tratamento médico. O que mais a gente pode fazer? A gente pode suplementar aquilo que o corpo dela não está produzindo, que é progesterona. Então, ela está produzindo estrogênio, às custas de estrona, mas ela não está ovulando. Se ela não ovula, não produz progesterona. Então, você pode administrar progesterona ciclicamente. Ela menstrua, conta 14 dias, que é a fase proliferativa, e aí, a partir então do 15º dia, ela vai tomar progesterona todos os dias. Aí, usou esses 14 dias, por 14 dias, né? Usou esses 14 dias, aí para menstruar, e depois 14 dias de novo usa a progesterona. É como se fosse uma suplementação de progesterona. Você está dando aquilo que o corpo dela não está produzindo. Geralmente não se indica mais isso, gente. Por quê? Porque é muito complicado, a paciente se perde no cálculo, é difícil de ficar lembrando sempre, é muito mais fácil dar anticoncepcional. Óbvio, muito mais tranquilo dar anticoncepcional. Então, até porque a anticoncepção ela é desejada muitas vezes nessas pacientes, então você usa o anticoncepcional que você regulariza os ciclos dessa paciente. Jader, mas para o pelo? Ela está preocupada porque ela está com pelo, não quer ser peluda. Poxa! Então, assim, o que eu posso fazer para ela? Você pode usar espironolactona. Espironolactona é um diurético que ele comprovadamente aumenta o catabolismo dos androgênios. Então, é uma bela opção para aquela paciente que tem excesso de pelos, você associar, além do anticoncepcional, a espironolactona.
Nos casos mais graves, que são aquelas pacientes que têm um hirsutismo muito importante, às vezes a gente não consegue conter só com uma espironolactona. E aí você precisa entrar com finasterida. Olha só, medicação que se usa para próstata. Dá para usar em mulher também, claro que dá. Aquelas que têm muito excesso de androgênios, se usa para próstata e para calvície masculina, né, a finasterida. Dá para usar em mulher que tem excesso de androgênios também. É uma opção, sempre se tenta primeiro a espironolactona, não deu, você pode usar a finasterida, que realmente ajuda e ajuda bastante. Muito bem, e eu sei que vocês estão querendo me perguntar dela, da metformina. E aí, Jader, usa ou não usa metformina? A metformina, na verdade, é uma biguanida que foi lançada para tratamento do diabetes. Mas se descobriu que paciente que tem ovário policístico com resistência insulínica se beneficia bastante de metformina. E é verdade. Então, grava isso para sua prova. Aquela paciente que tem resistência insulínica, que ela tem ovário policístico e tem resistência insulínica, ela vai se beneficiar também do uso de metformina. A metformina é um belíssimo tratamento para você melhorar o perfil metabólico da paciente que tem ovário policístico. E funciona muito, muito, muito bem. Como é que se prescreve, Jader, a metformina? Olha só, na verdade, a gente começa com 500 miligramas. Ela vai usar 500 miligramas, o comprimido de metformina de 500 miligramas, uma vez por dia, por 7 dias, por uma semana. Aí, na segunda semana, você usa 2 comprimidos, dobra a dose, passa a usar 1000 miligramas. Então, segunda semana, ela vai usar 1000 miligramas por dia nos próximos 7 dias. Então, primeira semana, 500 miligramas por dia. Segunda semana, 1000 miligramas por dia. E a partir da terceira semana, você vai usar 3 comprimidos. Ela vai usar 1500 miligramas dia. Então, vai começar 1500 miligramas dia a partir da terceira semana. Porque a dose... E aí você mantém 1500 miligramas dia. Porque a dose, na verdade, da metformina para tratar o ovário policístico é 1500 miligramas dia. Mas você não pode começar com essa dose direto, porque ela tem muito efeito colateral. É muito, especialmente efeito gastrointestinal. Então, assim, ó, sempre começa com 500 na primeira semana, 500 miligramas dia na primeira semana, passa para 1000 miligramas dia na segunda semana e passa para 1500 miligramas dia na terceira semana, e assim você mantém sempre 1500 miligramas dia. Jader, mas não dá hipoglicemia? Ela não é diabética, não vai dar hipoglicemia? Na verdade, a gente sabe que as biguanidas, a metformina, ela não causa hipoglicemia, ela não tem o risco de hipoglicemia. Diferente, por exemplo, de uma sulfonilureia, que realmente deixa a paciente, pode dar hipoglicemia. Lembra que metformina, ela não provoca, não gera hipoglicemia. Então, pode usar sem medo, tranquilamente, que a sua paciente não vai ter hipoglicemia. É um belíssimo tratamento para quem tem ovário policístico. Deve ser prescrito, sim. Ok? Muito bem. Bom, mas e se ela quer engravidar, o que eu faço? Aí eu não posso dar pílula anticoncepcional para a paciente que quer engravidar? Se a paciente quer engravidar, você tem que induzir a ovulação dela. E lembra que o principal indutor de ovulação, para quem tem ovário policístico, é o citrato de clomifeno. O clomifeno, ele vai ser um excelente indutor de ovulação para quem tem ovário policístico. Então, essa é a medicação indicada para quem pretende engravidar. Então, digamos que ela tem ovário policístico, usou anticoncepcional a vida inteira, agora decidiu que quer engravidar, suspende o anticoncepcional e começa com o citrato de clomifeno para você induzir a ovulação dessa paciente. Ok? E para a gente finalizar, consequências clínicas. O que a paciente que tem ovário policístico tem mais risco de ter? Gente, isso aqui cai bastante nas provas também. Olha só, maior chance de ela ter diabetes. É muito comum. Paciente que tem ovário policístico, ela já tem um perfil metabólico ruim. Maior a chance dela ser uma pessoa diabética. Quando ela engravidar, maior a chance de diabetes gestacional também. Não é só DM2, maior chance de DMG também quando ela engravidar.
ela tem mais chance de ser hipertensa. Então, é comum o diagnóstico de hipertensão nas pacientes com ovário policístico. E quando ela engravidar, maior a chance dela ter uma pré-eclâmpsia também. Então, doença hipertensiva específica da gestação é mais comum em quem tem ovário policístico. Dislipidemia, olha só, tudo é um padrão metabólico ruim mesmo. Ela tem mais chance de ser dislipidêmica e de ter síndrome metabólica. E muita atenção, galera. Sempre que você tem diagnóstico de ovário policístico, tem que tratar. Por quê? Além de todos esses riscos, lembra que a paciente que tem ovário policístico, ela está proliferando muito o endométrio. Se ela está sempre proliferando esse endométrio, maior a chance dela ter uma hiperplasia endometrial e, consequentemente, dela evoluir para um câncer de endométrio. É fato que quem tem ovário policístico tem mais chance de câncer de endométrio. Então, tem que tratar. Ah, mas ela não está pensando, não quer usar anticoncepcional, porque, enfim, ela não está com parceiro agora, não está pensando em engravidar também. Deixa assim, tá legal assim, eu não quero usar nada, tá fazendo amenorreia, que é uma coisa boa. Não dá para deixar assim. Tem que tratar, sim. Tem que tratar. Mesmo que você não esteja querendo anticoncepção agora. Por que precisa tratar? Porque ela tem mais chance de ter câncer de endométrio. Não dá para deixar esse endométrio sendo estimulado pelo estrogênio, sem você proteger ele com progesterona. Tem que tratar. Então, maior chance de hiperplasia e câncer de endométrio. E olha que interessante, tem alguns estudos recentes mostrando que o excesso de estrona causado pelo ovário policístico aumenta a chance de neoplasia de mama. Então, também maior chance de câncer de mama em quem tem ovário policístico pelo excesso de estrona circulante. Então, é uma coisa nova, é uma informação nova que se descobriu isso, mas que pode aparecer na prova de vocês. Fechou, galera? Beleza? Maravilha! Então, o objetivo dessa aula era realmente clarear tudo isso para vocês. Eu sei que o ovário policístico muitas vezes fica uma coisa bem nebulosa na cabeça. Eu já vi que muita gente acha assim, pois é, eu tive na faculdade, mas eu não consegui entender muito bem. Então, o meu objetivo era que você entenda tudo o que precisa saber e realmente tentar transformar de uma forma bem didática para você realmente conseguir acertar suas questões. Então, meus amigos, contem com a gente sempre, sempre, sempre. A minha grande preocupação é que você realmente aprenda aquilo que a gente está ensinando. Se tiver dúvidas, por favor, me procurem, ok? Um abraço para vocês todos.